Sífilis. Primeiros escritos sobre a sífilis. O termo sífilis originou-se de um poema com 1.300 versos, escrito em 1530 pelo médico e poeta Girolamo Fracastoro, em seu livro intitulado Sífilis sive morbus gallicus, a sífilis ou mal gálico. Ele narra a história de Sífilos, um pastor que amaldiçoou o deus Apolo e foi punido com o que seria a doença sífilis. Em 1546, o próprio Fracastoro levantou a hipótese de que a doença fosse transmitida na relação sexual por pequenas sementes que chamou de Seminaria Contagionum. Nessa época, essa ideia não foi levada em consideração e, apenas no final do século XIX, com Louis Pasteur, passou a ter crédito. Descoberta do agente etiológico da sífilis. Treponema pallidum, o agente etiológico da sífilis, foi descoberto somente em 1905 pelo zoologista Fritz Schuldin e pelo dermatologista Paul Erik Hofmann. Schuldin examinou o preparado a fresco da amostra coletada por Hofmann de pápula existente na vulva de uma mulher com sífilis secundária. Os dois observaram ao microscópio os micro-organismos espiralados, finos, que giravam em torno do seu maior comprimento e que moviam-se para frente e para trás. Denominaram inicialmente de Spirochaeta pallida e um ano depois mudaram o nome para Treponema pallidum. Figura 1. Treponema pallidum. Treponema pallidum. Morfologicamente, é uma espiral fina com espiras regulares e pontas afiladas. Possui cerca de 10 a 15 espiras e tem cerca de 8 micrômetros de comprimento, podendo apresentar variações. O pouco conhecimento sobre a biologia se deve à impossibilidade do seu cultivo em meios artificiais. O treponema tem baixa resistência ao meio ambiente, ressecando-se rapidamente. É sensível à ação do sabão e de outros desinfetantes, podendo sobreviver por até 10 horas em objetos úmidos. A história natural da doença. A sífilis é uma doença de evolução lenta. Quando não tratada, alterna períodos sintomáticos e assintomáticos, com características clínicas, imunológicas e histopatológicas distintas, divididas em 3 fases: sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária. Não havendo tratamento após a sífilis secundária, existem 2 períodos de latência: recente, com menos de 1 ano, e tardia, mais de 1 ano. A infecção pela bactéria não confere imunidade permanente. É necessário diferenciar entre a persistência de exames sorológicos e a reinfecção. Sífilis primária. Após a infecção, ocorre um período de incubação entre 10 e 90 dias. O primeiro sintoma é o aparecimento de uma lesão única no local de entrada da bactéria. A lesão denominada cranco duro é indolor, tem a base endurecida, contém secreção serosa. A lesão é primária, se cura espontaneamente num período aproximado de 2 semanas. Figura 1 e 2. Bolhas na parte genital masculina e feminina. Diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial pode ser feito pela pesquisa direta do treponema pallidum por microscopia. Os anticorpos começam a surgir na corrente sanguínea cerca de 7 a 10 dias após o surgimento do cranco duro. Por isso, nessa fase, os testes sorológicos são não reagentes. O primeiro teste a se tornar reagente em torno de 10 dias da evolução é o FTA-EBS, seguido dos outros testes treponêmicos e não treponêmicos. Quanto mais precocemente a sífilis primária for tratada, maior será a possibilidade dos exames sorológicos tornarem não reagentes. Porém, mesmo após a cura, os testes treponêmicos podem permanecer reagentes por toda a vida. Sífilis secundária. Quando a sífilis não é tratada na fase primária, evolui para a sífilis secundária, período em que o treponema já invadiu todos os órgãos e líquidos do corpo. Aparece como manifestação clínica o exantema cutâneo,
rico em treponemas e se apresenta na forma de máculas, pápulas ou de grandes placas eritematosas branco-acinzentadas, denominadas condiloma lata, que podem aparecer em regiões úmidas do corpo. Figura 1. Lesões palmas e plantares. Figura 2. Lesão frontal do pescoço até a barriga. Diagnóstico laboratorial. Todos os testes sorológicos são reagentes e os testes quantitativos tendem a se apresentar títulos altos. Após o tratamento, os testes treponêmicos permanecem reagentes por toda a vida do usuário. Enquanto os testes não treponêmicos podem ter comportamento variável, em alguns indivíduos ficam não reagentes e em outros permanecem indefinidamente reagentes em baixos títulos. Sífilis latente. Se não houver tratamento, após o desaparecimento dos sinais e sintomas da sífilis secundária, a infecção entra no período latente, considerado recente no primeiro ano e tardio após esse período. Diagnóstico laboratorial. Nessa fase, todos os testes sorológicos permanecem reagentes e observa-se uma diminuição dos títulos nos testes quantitativos. Evidencia-se sífilis latente quando o VDRL é reagente no líquor, acompanhado de baixos títulos no soro. Sífilis terciária. A sífilis terciária pode levar 10, 20 ou mais anos para se manifestar. A sífilis terciária se manifesta na forma de inflamação e destruição de tecidos e ósseos. É caracterizada por formação de gomas sifilíticas, tumorações amolecidas vistas na pele e nas membranas mucosas. Podem acometer qualquer parte do corpo. Figura 1. Formação de gomas no céu da boca. Diagnóstico laboratorial. Testes sorológicos habitualmente são reagentes e os títulos dos testes não treponêmicos tendem a ser baixos, porém podem ocorrer resultados não negativos. Em usuários que apresentam sintomas neurais, o exame do líquor, LCR, é indicado, porém nenhum teste isoladamente é seguro para o diagnóstico da neurosífilis. Recomenda-se que o diagnóstico seja feito pela combinação da positividade do teste sorológico, aumento das células e de proteínas no LCR. Para a testagem do LCR, o VDRL é o exame recomendado, porém tem baixa sensibilidade e alta especificidade. A infecção pelo treponema pálido não confere imunidade permanente. Por isso, é necessário diferenciar entre a persistência de exames reagentes e a reinfecção pelo treponema pálido. Linha do tempo. Desenvolvimento do diagnóstico laboratorial da sífilis. Em 1907, primeira descoberta do primeiro método, na qual ocorre a reação da fixação de complemento de Wassermann por Neisser e Bruck. E também Michaels desenvolveu e descreveu uma nova reação baseada no fenômeno da floculação. Em 1912, Lange descobriu a reação do ouro coloidal para diagnóstico da neurosífilis. Em 1941, Pangborn isolou o componente ativo da natureza fosfolipídica, cardiolipina, do extrato de coração bovino. Obtidos os preparados de antígeno cardiolipina, lecitina, colesterol quimicamente purificados. Também. Em 1946, deu-se o desenvolvimento da técnica de diagnóstico VDRL. Em 1957, Deacon descreveu a reação FTA, anticorpo treponêmico fluorescente. Em 1965, Retief desenvolveu a técnica de hemaglutinização indireta ou passiva. Em 1970, desenvolveu-se o teste imunoenzimático ELISA. Em 1990, o teste ELISA chegou no Brasil. Nos anos 2000 em diante, uso de testes de quimiluminescência. O diagnóstico laboratorial da sífilis. O diagnóstico laboratorial da sífilis depende da associação entre a história do usuário, os dados clínicos e a detecção de antígenos ou anticorpos por meio de testes laboratoriais. Os testes para o diagnóstico laboratorial da sífilis são os testes treponêmicos, que são testes que empregam como antígeno o treponema pálido e detectam anticorpos. Esses testes são feitos apenas qualitativamente.
Os testes não treponêmicos, que são testes que detectam anticorpos não treponêmicos. Esses testes não treponêmicos podem ser qualitativos, no quais são utilizados como testes de triagem para determinar se uma amostra é reagente ou não, e os quantitativos, nos quais são utilizados para determinar o título dos anticorpos presentes nas amostras que tiveram resultado reagente no teste qualitativo e também para o monitoramento da resposta ao tratamento. Técnicas utilizadas nos testes para o diagnóstico da sífilis. Nos testes não treponêmicos temos as técnicas de floculação, aglutinação e os testes imunoenzimáticos, ELISA. E nos testes treponêmicos temos as técnicas de imunofluorescência indireta, hemaglutinação, aglutinação de partículas, imunoenzimáticos e suas variações, imunocromatografia e fluxo lateral e testes moleculares. O tratamento é feito à base de penicilina, um antibiótico comprovadamente eficaz contra a bactéria causadora da doença. Uma única injeção de penicilina já é o bastante para impedir a progressão da sífilis, principalmente se ela for aplicada no primeiro ano após a infecção. Prevenção. O uso da camisinha e ter relações sexuais seguras são a melhor forma de prevenir a sífilis. A camisinha é medida preventiva não só para a sífilis, mas também para todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, ISTs.